Olá, seja bem-vindo às nossas aulas de circunferência e círculo. Eu vou começar essas aulas dando algumas definições. Eu vou falar aqui sobre circunferência, né? A definição, eu vou ler essa definição aqui, vocês me acompanhem. Ela fala o seguinte: circunferência é um conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual a uma distância dada. O ponto dado é o centro e a distância dada é o raio da circunferência. Então vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho um conjunto de pontos. Eu vou fazer esse conjunto de pontos, eu vou estar desenhando aqui, ó, em azul, tá? Então isso aqui forma um conjunto de pontos, tá ok? Aí eu tenho um ponto, vou fazer aqui para vocês um ponto central, tá bom? Esse ponto dado aqui é o centro, ok? E é o seguinte, pessoal, esse centro aqui, a distância desse centro até cada pontinho dessa circunferência aqui que eu vou aqui, ó, ela é chamada de raio. Então, quando eu tenho uma circunferência do centro a qualquer ponto, né, da beirinha ali da circunferência, ela é chamada de raio, tá ok? Eu vou anotar isso aqui para vocês, tá? Vamos dizer que esse pontinho aqui exclusivo seja um ponto A. Agora vamos pegar um outro ponto dessa circunferência. Vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Vamos dizer que é o ponto B. O ponto B, ele também vai estar à mesma distância do meu centro O, ó. A gente geralmente marca o centro da circunferência com a letrinha O. Então, quando eu tirar uma distância de O até o ponto B, ele vai ser também um raio. Vamos supor que eu tenha pego um outro ponto qualquer, ó, aqui. Vamos marcar aqui um outro pontinho. Esse é o ponto C. Do centro O até esse ponto C também vai ser um raio. Então, o conjunto de todos os pontos, que distam, né, que estão à distância, mais ou menos é essa distância aqui, ó, do raio. Todos esses pontos aqui, fazem parte da circunferência. Então, o que é a circunferência? É justamente esse conjunto de pontos que estão a essa distância R, conhecida como raio do centro. Então, a gente define também a circunferência como sendo o seguinte. Assim, ó, a gente chama essa circunferência, geralmente a gente chama por a letra lambda, tá? Lambda é uma letrinha grega. E a gente fala assim, ó, lambda. Aí quando a gente vai definir esse conjunto de pontos, a gente define dessa forma aqui, ó. E o que significa isso? Significa o seguinte, que o meu lambda é o conjunto do centro O com a distância R é igual ao conjunto de pontos pertencente a um plano alfa, porque por ser uma figura plana, ela tem que estar dentro de um plano alfa. Se observe aqui essa circunferência aqui, ó, é como se ela tivesse apoiada numa mesa. Eu consigo pegar uma circunferência e apoiá-la numa mesa. Esse plano aqui, vamos dizer que esse plano, ele é chamado alfa. Por quê? Todos os pontos da circunferência conseguem estar apoiados nesse plano. Então, é o conjunto de todos os planos pertencentes a alfa, tal que a distância de qualquer ponto P dessa circunferência até o centro O dela é igual ao nosso raio. Então, isso é o que vai definir uma circunferência, tá ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha a mais lá no GeoGebra, que a gente vai
conseguir melhorar um pouquinho essa nossa visão. Então observe que a gente já está aqui no ambiente do GeoGebra, né? Então aqui, ó, o A, essa letrinha A, ela está representando a distância de AB, né? A aqui é o centro, tá? E B é um ponto que está embutido, ele está sobre essa circunferência, ele pertence a essa linha, tá bom? Então vamos ver o seguinte, ó, conforme eu aumento essa distância, ó, essa distância aqui é justamente o raio. Então eu posso aumentar o raio e posso diminuir, tá bom? Só que esse raio aqui, ele tem sempre que ser maior que zero, porque olha só, quando eu boto, olha o controle aqui deslizante, 0,8, 0,7, mas quando ele chega no zero, ele torna-se um ponto, então não tem mais uma circunferência, mesmo que eu mexa ele para ele se tornar negativo, né? Isso dá um nome, mas não é o caso eu abordar, que é a chamada degenerada. Eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo aula, porque está acima da nossa proposta, tá? Então, olha só, se eu pegar esse segmento AB, se eu montar um outro ponto C, vocês vão ver que a mesma distância AC. Se eu pegar um outro ponto D, qualquer dessa circunferência, e traçar de A até D, vocês vão ver que a distância de A até D é a mesma distância de A para C, é a mesma distância de A para B. E essa distância aqui a gente chama-se raio. Então qualquer ponto que eu vá pegando, eu posso pegar um ponto E, eu posso pegar um ponto F, e qualquer ponto que eu pegar, ele vai ter a mesma distância para o centro. Então esse conjunto de pontos aqui, que são, na verdade, são infinitos pontos, ele define aquilo que é uma circunferência. Então circunferência é justamente o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto, um determinado ponto, que nesse caso aqui é o ponto A, que está exercendo a função de centro dessa circunferência. Então vamos encerrar a nossa aula com essa definição de circunferência. Agora a gente já está em condição de definir circunferência. E como é um conjunto de pontos, a gente define a circunferência assim, ó, em forma de conjuntos. Novamente aqui eu vou estar ressaltando que a circunferência ela é dada por lambda, tá? Uma letra grega. Normalmente, poderia ser outra letra grega? Poderia. Mas normalmente é praxe que se refira, né, a circunferência, quando vai nomear uma circunferência, como essa letra aqui, lambda, tá? A minha tá um pouquinho feia, mas se vocês olharem aqui, ó, como é que é uma letra lambda normal. Então aqui, ó, lambda, aí essa primeira letra aqui dentro do parênteses se refere ao centro, a segunda o raio, que é uma distância do centro até todos os pontos da circunferência. E esse conjunto de todos os pontos é dado pela letra P. E esse alfa aqui é o plano que essa circunferência está apoiada, tá bom? E então a distância desse ponto P, que é o conjunto de todos os pontinhos até o centro, é justamente o raio. Tá bom? Então, quando a gente fala assim, ó, lambda de 0, OR, lambda OR, eu estou me referindo, está representando a circunferência de centro O e raio R. Tá ok, pessoal? Espero que tenham entendido essa aula. Um forte abraço. Até a próxima videoaula.